Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos então falar mais uma vez aí do plano no R3. No caso, então, a gente começa falando sobre como você vai achar a distância de um ponto a um plano. Então ele vai te dar um ponto de coordenadas x0, y0, z0, e você quer ver esse ponto fora do plano, qual seria a distância dele em relação a esse plano alfa. Pois muito bem, a equação do plano alfa você já viu no vídeo anterior, ax mais by mais cz mais d. Então o que você vai fazer? Vai substituir o x por x0, y por y0 e z por z0 na equação do plano. E isso então, no caso, evidentemente, vai nos dar um valor numérico. Como a gente está falando de distância, distância não convém ser negativa. Então, você vai considerar esse resultado em módulo. E aí, então, dividindo pela raiz quadrada dos coeficientes de x, de y e de z, no caso a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado, isso aqui então vai nos dar aí a distância do ponto ao plano do R3. Vamos ver? No caso então o exemplo aqui, né, ele nos dá o ponto menos 2, menos 4, menos 3 e que a distância dele é o ponto 2x menos y mais 2z mais 3 igual a zero. Pois muito bem, então essa distância aí nós vamos achar, no caso então fazendo duas vezes no lugar do x menos 2, no lugar de menos y menos 4, no lugar de 2 vezes z, 2 vezes menos 3. E isso então somado com mais 3 vai nos dar então em módulo o numerador. Já no caso o denominador então vão ser os coeficientes aqui do plano. No caso aí o 2 ao quadrado do x, o menos 1 ao quadrado do y e mais 2 ao quadrado, que é o coeficiente ao lado da letra z. Ok? Então, no caso, aí nós teríamos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4, mais 4. Então, esses daqui a gente já pode cancelar. 2 vezes menos 3, menos 6. E menos 6 com mais 3, isso então nos daria em módulo menos 6. Menos 3, perdão. E aí, no caso, então, isso dividido por 2 ao quadrado, 4, com mais 2 ao quadrado, 4, 8, e aí menos 1 ao quadrado, 1, então teríamos a raiz de 9. No caso, então, o módulo de menos 3, que vale 3, sobre a raiz quadrada de 9, que também é 3, então essa distância valendo uma unidade. Ok? Bom, e aí no caso, se nós tivermos dois planos, podemos então ter aí duas situações. Esses planos eles podem ser paralelos ou podemos ter também os chamados planos perpendiculares. Pois bem, no caso dos planos sendo paralelos, o que acontece? Teremos os seus vetores normais também paralelos, o que é sinônimo de dizer que serão o quê? Proporcionais. Então um vai ser múltiplo do outro. Ou a mesma coisa, se você pegar as coordenadas A1, A2, B1, B2, C1 sobre C2, isso tem que dar um valor fixo, constante, de proporcionalidade, certo? No caso dos planos perpendiculares, o que vai acontecer? Se os planos formam 90 graus, os vetores normais também. Ou seja, se vetores formam 90 graus, é sinônimo de produto escalar nulo. Então você vai pegar as coordenadas A1 vezes A2, B1 vezes B2 e C1 vezes C2 dos vetores normais, e isso então vai ter que zerar, tá ok? Um exemplo então disso. No caso ele pergunta a distância entre os planos. Pois bem, distância entre os planos, x mais 2y menos 2z igual a 3, mesma coisa que x mais 2y menos 2z menos 3 igual a 0. Esse então, um plano, vamos chamá-lo de alfa. E no caso esse outro aqui, né, o 2x mais 4y menos 4z igual a 7 ou menos 7 igual a 0, vamos chamá-lo de beta. Então nesse caso, para você achar a distância entre os dois planos, alfa e beta, é simples, extremamente simples. Basta você pegar um ponto arbitrário de um desses dois planos, certo? E aí pegando esse ponto de um dos planos, você vai ver o quê? A distância de ponto ao plano. Simples assim.
Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar então aqui um ponto arbitrário, ou seja, um ponto qualquer de alfa, tá? Que a gente garante que faça parte desse plano alfa. Por exemplo, se a gente pegasse no caso aqui o 3, valendo x, valendo 3, no caso y e z valendo 0, o que iria acontecer, né? O x valendo 3 com outro menos 3 zeraria, o que garante que esse ponto pertence ao plano alfa, ok? E aí então eu vejo simplesmente, já que esse ponto pertence a alfa, vejo a distância dele ao beta, que aí é sinônimo da distância entre os dois planos. Deu para entender? Muito bem, façamos isso então. No caso aí a distância, como sendo, no caso aqui, né? Pegando aí a formulinha, vou pegar então, no lugar de 2 vezes x, 2 vezes 3. No lugar de 4 vezes y, mais 4 vezes 0. No lugar de menos 4z, menos 4 vezes 0. E isso com menos 7 dentro do módulo vai ser o numerador da formulinha da distância. No denominador, então, nós teremos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, e menos 4 ao quadrado. Pois muito bem. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer, né? Teríamos 2 vezes 3, o 6. E aqui, zeraria aqui também. E 6 com menos 7 dentro do módulo, menos 1. E aí no denominador, o que vai ficar? 4 ao quadrado, 16, menos 4 ao quadrado também. Então, 2 vezes 16, teríamos 32. Com mais 2 ao quadrado, 4. 32 mais 4, 36. Raiz de 36 vale 6. E o módulo de menos 1 é o próprio 1. Então, teríamos essa distância valendo 1/6. Repara que, no caso aí, esses planos, né, eles têm as coordenadas 1, 2, menos 2, os vetores normais, né? 1, 2, menos 2 e aqui 2, 4, menos 4. Ou seja, sendo proporcionais, esses planos aqui no caso seriam o quê? Paralelos, tá certo? Pois bem, questão bem parecida, no caso aí caiu na escola naval. Vamos ver? Então veja aqui, né, no caso aí os planos x, 2y menos 2z mais 1 igual a 0 e 2x mais 4y menos 4z mais 5 igual a 0. Então, de novo, novamente, nós temos planos paralelos. 1, 2 menos 2 é proporcional a 2, 4 menos 4. Então, nesse caso, vamos usar a mesma estratégia. Um ponto arbitrário desse primeiro plano aqui, vamos chamá-lo de alfa, tá certo? E esse outro aqui, então, vamos chamá-lo aqui de beta. Ok? Então, um ponto arbitrário de alfa, que a gente garanta, né, que faça parte aí, né, do plano alfa. Então, nesse caso aí, seria um ponto de coordenadas. Por exemplo, para zerar aqui com 1, eu escolho x valendo menos 1. E os demais eu vou zerar para que as minhas contas fiquem mais simples, extremamente simples, na hora de substituir na formulinha de distância de ponto ao plano. Ok? Então, garantindo que esse ponto aqui, ele pertence, ele passa, né? Ou melhor, ele pertence, né, a esse plano alfa, então a gente, no caso, substitui as coordenadas dele na equação do plano beta. Então, no caso, ao invés de 2 vezes x, 2 vezes menos 1. Ao invés de 4 vezes y, 4 vezes 0. Ao invés de menos 4z, menos 4 vezes 0. E isso, então, mais 5. Tudo isso dentro do módulo. E no numerador. No caso do denominador, então nós teríamos o 2 ao quadrado 4, o 4 ao quadrado 16, com menos 4 ao quadrado 16 também, e aí 2 vezes 16, 32, com mais 4, 36. Então aqui no caso a raiz exata, né, no denominador sendo igual a 6. Já no numerador, 4 vezes 0 e menos 4 vezes 0 vão zerar. E aí 2 vezes menos 1, menos 2, com mais 5, teremos módulo de 3, que é o próprio 3. E aí 3 sobre 6, resultado final igual a meio. E aí achamos a letra A, a opção correta. Vamos ver então esse último aqui.
no caso, ele nos dá a equação de um plano que passa por esses dois pontos e é perpendicular a um outro plano, no caso aqui 3x menos 2y mais 5z menos 1 igual a zero. Ele quer saber então a razão entre essas letrinhas D e B. Vamos então chamar esse plano aqui, né, de plano alfa e esse outro aqui de plano beta. Muito bem. Ele diz então, né, que no caso esses dois pontos aqui, né, eles pertencem a esse plano alfa, correto? Então no caso aí, os pontos, vamos chamar de A, 4, menos 2, 2, e de B, o 1, 1, 5. Pois bem, então se esses dois pontos fazem parte desse plano, então existe um vetor AB que também vai fazer parte, vai estar contido dentro desse plano, ok? Vamos montar então esse vetor AB? No caso então esse vetor AB será dado por B menos A. Ok? Então nesse caso nós teríamos, né, 1 menos 4 menos 3. 1 menos menos 2 vai ficar 1 mais 2, no caso 3. E 5 menos 2, 3 também. Então a gente garante que tem, né, esse vetor AB dentro aí do nosso plano alfa. Ok? Então tá lá o vetor AB dentro dele. Muito bem. Mas aí no caso ele diz, né, que esse plano alfa ele é perpendicular a esse outro plano aqui, o beta. Então vamos ver o seguinte. No caso então, esse outro plano, o plano beta, ele, assim como o alfa, os dois, né, terão aí os chamados vetores normais. Então o n de alfa e o n de beta. E bom, a gente viu, né, no caso aqui, né, que para os vetores eles serem perpendiculares, o que vai acontecer? Né? Os seus vetores normais, o produto escalar, ele então vai ter que zerar, vai ter que ser nulo. Então nesse caso, se eu faço, né, n de alfa vezes o n de beta, isso então tem que valer zero, ok? Muito bem. No caso n de alfa, quem seria, né? Seriam as coordenadas do plano aqui, né? A, B e C. No caso então, isso eu vou multiplicar por n de beta. Que no caso aqui seria quem? Seria 3 menos 2 e 5. Então, eu vou fazer 3 vezes A, 3A, menos 2 vezes B, menos 2B, e 5 vezes C, no caso, então, mais 5C, e isso igual a zero, ok? Essa, então, aí vai ser uma primeira equação. Só que não tem só isso, né? No caso, por exemplo, esse vetor AB, ele também vai formar 90 graus com n de alfa. Então, nesse caso aí, também vetores perpendiculares. Então, de novo, novamente, teremos aí o produto escalar igual a zero. No caso, então, o n de alfa vezes o AB, isso aqui também vai zerar, tá certo? N de alfa, então, no caso aí, né, as coordenadas A, B e C, vai multiplicar então pelas coordenadas de AB. Então nós teremos menos 3 vezes A, menos 3A, 3 vezes B, mais 3B, e 3 vezes C, isso então vai ser, no caso aí, né, igual a zero. Ok? Daqui então já dá para ver, né, que se eu somar essa primeira com essa segunda linha, né, isso aqui é um sisteminha, então vai cortar o 3A com menos 3A, e aí você vai ter, né, 3B menos 2B, daqui sai então, né, que o valor de B, 3 com 5 vai dar 8C, e isso igual a zero. Eu posso então tacar, né, esse 8C para o outro lado, e aí ficaria então que B é igual
a menos 8 vezes C, tá ok? Muito bem, então achamos aí, né, uma relação envolvendo as letras B e C. O que eu vou fazer com isso? Isso aqui eu vou substituir, então, nessa primeira equação, tá? Essa primeira aqui. E aí vamos achar uma outra relação. Então, substituindo, nessa primeira linha do nosso sisteminha, o que nós teremos, né? Então, nós teremos 3 vezes A, normal, né? E ao invés de menos 2 vezes B, vai ficar menos 2 vezes quem? No lugar de B, menos 8C. E aí, com mais 5C, isso vai ser igual a zero. Daqui, então, a gente vai ter, né? Menos 2 vezes menos 8 vai dar 16C. 16 com mais 5 daria 21C. Se eu jogar para o outro lado, vai ficar que 3A é igual a menos 21C. E daí, então, eu simplifico, não complico. Divido, então, por 3, e aí vou achar uma relação agora envolvendo A e C. Então, ficaria, né? A igual a menos 7C. Muito bem. Então, com essas duas letrinhas em função de C, o que a gente vai fazer, né? Vamos então substituir aqui na equação do plano alfa, tá? E aí no lugar do x, do y e do z, eu vou substituir então por um ponto que eu sei que pertence ao plano alfa, que ele me disse, né? No caso aí o 1, 1, 5. Então, substituindo na equação do plano alfa, o que nós teremos, né? Ao invés de A vezes X, vai ficar A vezes 1. Ao invés de B vezes Y, vai ficar B vezes 1. Ao invés de C vezes Z, vai ficar C vezes 5. Ou 5C. E aí, mais D, isso tem que zerar também. Tá certo? Só que, bom, o A é igual a menos 7C, correto? Então, eu substituo aqui por isso. O B, ele é igual a menos 8C, não foi? Que a gente achou? Então, eu vou substituir aqui também. E aí vai ficar mais 5C, e isso então mais D igual a zero. Sim, você já entendeu, né? Eu quero achar o D em função de C também. Então, nesse caso aí nós teríamos, né? Menos 7 com menos 8, isso vai dar menos 15. Menos 15C com mais 5C, então isso daria menos 10C. Eu vou jogar para o outro lado, e aí então a gente vai achar que D é igual a 10C. Ok? E aí sim, agora todo mundo está em função de C, né? Então, para eu achar essa razão D sobre B, agora é simples. Extremamente simples. Sim, porque agora eu posso expressar as duas em função de uma letrinha só. No caso, no lugar do D, 10C. No lugar do B, menos 8C. E aí, então, o C vai desaparecer. No caso, então, e aí ficaríamos 10 sobre menos 8, a mesma coisa, menos 10 sobre 8, que aí você simplifica, não complica, né? Divide por 2, sem deixar para depois, e finalmente achamos menos 5 quartos, como sendo a letra A, a nossa opção correta. Grande abraço e até a próxima!